Os auditores fiscais ameaçam com renúncia em massa de chefes da Receita Federal caso venha a ser exonerado o superintendente da Receita no Rio, o Mário Deon. De acordo com o sindicato da categoria, a intenção do governo Bolsonaro é obrigar a troca dos delegados da alfândega do Porto de Itaguaí, terminal que é apontado como provável entreposto do poderio bélico da milícia e também do tráfico no estado do Rio de Janeiro. O presidente já tinha se indisposto com a Polícia Federal na tentativa de impor um nome de comando da corporação no Rio de Janeiro. O presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, Edivandir Félix de Paiva, cobra autonomia. Se tratando a Polícia Federal de um órgão de Estado, de um órgão de controle do Estado brasileiro, é necessário que o presidente tome precauções, que não indique diretamente os cargos internos da Polícia Federal, nem intervenha no funcionamento da instituição. Deve se limitar apenas a nomear o diretor-geral e deixar que ele faça a gestão da Polícia Federal. Deveria ser assim, né? Não, deveria, mas não é, Zé Paulo? É preciso lembrar o seguinte: muito embora a Polícia Federal seja um órgão de Estado, tanto quanto a Receita Federal, o Ministério da Fazenda também o é. Né? O Ministério das Relações Exteriores tem uma carreira lá de diplomatas, também uma carreira de Estado. Quem manda, como ele próprio disse, embora o problema dele é dizer isso, né? Mas é verdade, quem manda é o presidente da República, quem nomeia não é nem sequer o ministro da Justiça, quem nomeia é o diretor mesmo, é o diretor-geral da Polícia Federal. Mas a nomeação passa pelo crivo do presidente, sempre foi assim. O problema é que muita gente está aboletado em cargos de confiança, e se trata disso, né? O que o novo governo está querendo fazer, ou está tentando fazer, é substituir os ocupantes de cargo de confiança por pessoas da confiança do atual governo. Todo governo faz isso. Mas aí deixa de ser um órgão de Estado, né, Cláudio? Para ser um órgão de governo. Não, é um órgão de governo, é cargo de confiança, é cargo de confiança do Cargo de confiança governo. Não significa que vai fazer o que o governante quer, né? Essa que é a questão que eu acho que é. Mas é claro que sim, que vai fazer o que o governante quer. Mas se a Polícia Federal for investigar o filho do presidente, ele vai dizer pare de investigar? A Polícia Federal foi dirigida o tempo todo, nas superintendências e na cúpula aqui em Brasília. Desde que foi criada, ela foi dirigida, e assim também como os superintendentes e delegados e tal, são todos ocupantes de cargo de confiança da administração pública, cujo chefe é o presidente da República. Não é o cara não chegou lá para ser o superintendente ou para ser o auditor-chefe, o delegado da Receita, não sei o quê, por uma contingência da carreira, porque ele foi conquistando por mérito. Não, ele foi lá porque alguém o nomeou como um cargo de confiança. O que essa gente não admite é perder a boquinha da comissão, que é uma grana boa. Acho que nem todos estão na boquinha, né, Cláudio? Você tem ali todos estão. Não, acho que não. O exercício do cargo de confiança atribui, no mínimo, 40% de gratificação ao salário dessas pessoas. Então, assim, é gente que está desde os governos Lula, Dilma, no cargo, e não admite perder essa condição. Meio que se considera estável já num cargo onde foram passando os governos, ninguém mexeu. Quando chega um novo governo e quer mexer, aí vira interferência indevida. É natural. Olha, o chefe do governo é o presidente da República. Claro. E esses são cargos absolutamente de confiança, chamado cargo em comissão. Agora, quando a escolha é política, né, Cláudio? Nesse caso, parece que está havendo uma interferência muito mais política do que técnica. Eu vou usar o exemplo do comandante-geral da Polícia Militar. Isso é papo do sindicato, aqui, né, Pedro? Não. Eu vou usar o exemplo do comandante-geral da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, né? O coronel Marcelo Salles. Ele era o comandante-geral da PM durante o governo do Márcio França. Eu não preciso falar aqui o que aconteceu na campanha eleitoral entre o Márcio França e o João Dória, né? Foi um pega pra capar. Quando o João Dória assumiu, viu que o comandante-geral estava aí fazendo um bom trabalho, gostou do trabalho. Ele foi o comandante-geral que continuou no mandato do outro governador de estado, que tinha uma posição, uma visão de mundo, uma visão ideológica totalmente diferente do antigo governador do estado. Por quê? Porque a pessoa ela não chega por vontade própria,
né, a esses cargos de comando da Polícia Militar, da Polícia Federal. É assim, é o momento... Quem nomeia é o governador. Da carreira, exatamente. Mas ele não chegou ali porque faz parte da carreira, né? Ele chegou porque o governador nomeou. O governador anterior nomeou e o governador atual o considerou profissional suficiente para mantê-lo. Não é, sabe, não foi o caso de outras funções. Mas agora no caso da Polícia Federal é diferente, porque o presidente da República e ele não manda tanto também, porque senão ele mandava, né? Ele falava assim, sai lá o de Pernambuco e vem pro Rio. Ele voltou atrás, né? Ele sabe o peso que teve essa declaração. Ele sabe como repercutiu dentro da Polícia Federal essa declaração. Por isso que ele não manteve a posição dele. E o que eu acho que precisa ser lembrado é o seguinte, por que as mudanças todas no Rio de Janeiro, exclusivamente no Rio de Janeiro, onde estava e onde está o núcleo político da família Bolsonaro, né? O que é que há de tão interessante ali para que ele faça exclusivamente trocas no Rio de Janeiro? Eu me lembro do general Braga Neto, durante a intervenção na segurança pública no governo Temer. Ele veio até a Band nos dar uma entrevista no Canal Livre e explicava que uma das razões para as coisas terem chegado ao ponto em que chegaram no Rio de Janeiro, uma delas, são muitas, evidente, mas uma delas era a indicação política de delegados e comandantes de batalhões da Polícia Militar. Então tem lá o deputado deputado estadual X da Assembleia Legislativa, deputado Y da Assembleia Legislativa, o fulano tal da Câmara de Vereadores, que indicam o delegado, que indicam o homem que vai comandar o batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Esse era um dos aspectos que ele entendia, gerava essa situação de descontrole na segurança pública do Rio de Janeiro. Me parece um método parecido, né? Qual é o critério que o presidente Bolsonaro está usando para fazer essas trocas? Como quando, por exemplo, você tem no Porto de Itaguaí um desempenho absolutamente correto daquele que foi escolhido há 1 ano e meio para estar lá como superintendente. Então, não vem de outros governos, vem do governo Temer, né? Há 1 ano e meio, no Porto de Itaguaí, reduzindo de 70 para 17, se eu não estiver enganado, o volume de empresas que tem envolvimento com casos de corrupção no Porto de Itaguaí. Qual é a razão para essa modificação? Pode até ser que exista, o Cláudio lembrou. É um poder do presidente da República, ou do ministro da Justiça, ou do superintendente da Receita Federal fazer essas trocas. Agora, na hora em que você tira alguém que está rendendo bem, que está há pouco tempo no cargo, para trocar por outro, que não tem vínculo com a área aduaneira, como ele quer fazer no Porto de Itaguaí, você tem de justificar a troca, não é? Mas é assim, infelizmente, né, o que prevalece aí nunca é a competência, né? É sempre o interesse político. Inclusive na nomeação dessas pessoas, entendeu? Não se sabe. Na verdade, foi um arbítrio de quem tem a caneta quando as nomeou. Só que essas pessoas, como eu disse, né, os ocupantes de cargo em comissão têm muita dificuldade de ser substituído por outro, né? E aí começa esse movimento. Precisa verificar se a mudança só foi feita no Rio de Janeiro. Não sei. Mas se começou pelo Rio de Janeiro e começou dessa maneira, a gente vê que a reação é sindicalista. As pessoas, a Polícia Federal tem uma antiga aspiração, aliás, legítima, com a qual eu concordo, de autonomia. Só que não existe isso ainda. Não, porque a Polícia Federal é um órgão de Estado, o presidente não pode se meter. O presidente, é isso que eles pretendem que aconteça, né? Que a ocupação de cargos no âmbito da Polícia Federal, superintendentes, etc., cargos de confiança, não passem pelo crivo político do chefe de governo. Essa é uma aspiração legítima com a qual eu tenho certeza que todos concordamos. Agora, só que esse negócio não está ainda em vigor. Não existe a propalada ou a pretendida autonomia da Polícia Federal, como não existe também na área do fisco. Não é? É preciso, cada ocupante de cargo em comissão tem uma história para contar. É porque eu reduzi não sei o quê, aumentei não sei das quantas, eu sou bom para burro, eu sou competente. Aí bota lá o sindicato para dizer loas sobre o cara, não sei o quê. É papel do sindicato fazer isso, defender os interesses dos seus associados. E a gente vai entrando numa história, numa conversa, né, num papo, que é uma coisa que tem a ver com interesse privado, particular, não é interesse público, não é? E a gente fica também ignorando que as regras do jogo sempre foi assim. Quando esse cara do Porto de Itajaí foi nomeado há 1 ano e meio atrás, etc. e tal, ele também, essa nomeação contrariou interesses, mas aí o Bolsonaro não era o presidente.
O presidente era outro. Mas outro vamos lembrar fazer. o que aconteceu com a nomeação do Fernando Segovia, quando ele foi chamado para a Polícia Federal. Pedro pode lembrar melhor aqui. Foi uma nomeação tida como... era um poder do ministro da Justiça, Torquato Jardim, na época, né, Pedro? Como é de qualquer ministro da Justiça. Ele chamou o Fernando Segovia, que foi tido como uma nomeação estranha para a corporação, e ele durou muito pouco tempo no cargo, não é? Porque não era a pessoa para estar ali no momento. Dentro das carreiras, eles sabem, Rafael, entendeu? O Valeixo, por exemplo, né, que é o superintendente da Polícia Federal aí, ele foi o superintendente da Polícia Federal no Paraná durante a Operação Lava Jato, né? Boa parte aí, final aí da Lava Jato, ele teve lá. Ele sabia que fazendo um bom trabalho ali, o próximo degrau era ser, independente se fosse Bolsonaro, se fosse qualquer outro que fosse presidente da República, ele sabia que era o caminho, sabe? Existe dentro das corporações essa lista, por isso que eu discordo parcialmente aí do que disse o Cláudio Humberto. Pode ser, sim, um movimento de sindical, de algumas áreas aí que aproveitam para fazer barulho, mas nesse caso, não são só as associações, os sindicatos dos delegados que estão falando, né? Os delegados federais com os quais a gente conversa aí ficaram muito preocupados, né, com essa ingerência, essa interferência, sem você trazer o currículo. Pedro, não é ingerência, Pedro, é gestão. Mas para gestão você precisa... O presidente Bolsonaro vai escolher os foi melhores, eleito, né, Cláudio? Pelo discurso da meritocracia. Ele põe um cara lá que não tem meritocracia. Que o nomeado não vai ser melhor, entendeu? Eu não sei. Cadê o currículo dele? Foi superintendente da onde? Eu não conheço. Pois esse que é superintendente agora, foi superintendente antes onde? Entendeu? Então esse foi, tô falando, foi no Paraná, eu tô falando o Valeixo. Aí o cara disse, isso aí não pode porque vai ser substituído por alguém que nunca foi superintendente. E esse que é superintendente agora, quando não o era e foi nomeado, por que não reclamaram? Sabe, é preciso a gente... Eu tenho, o site Diário do Poder publicou um artigo hoje muito interessante do professor Nelson Valente, que é o biógrafo de Jânio Quadros, né, cuja renúncia completa mais um ano no próximo dia, no dia 25. E aí ele reproduz nesse artigo um bilhete de próprio punho do presidente Jânio Quadros ao José Aparecido de Oliveira, que era uma espécie de secretário particular dele, né? E o bilhete, assim, é de uma atualidade desconcertante, né? Ele diz assim: leio em um jornal que o Ministério está em crise. Veja se a localiza para mim. Ele pede que o Aparecido localize a crise para ele, né? E diz assim: leio também que recebi da Fazenda um bilhete enérgico, entre aspas, né? Aí ele diz assim: desminta. O ministro é educado bastante para não escrevê-lo ao presidente e o presidente não é educado bastante para receber tal bilhete. Isso é uma lição de política e de governo que continua muito atual. Mas que o fim do governo não seja o mesmo, né?